Olá, tudo bem com você? O meu nome é Jaque Santos e esse é o canal Conhecimento Vira Dinheiro. Hoje eu vou tentar resumir, através de algumas notícias, o porquê o Correio presta o serviço terrível que ele presta. Para você ampliar a tua visão e tentar entender que o estado atual dos Correios é proveniente de problemas seguidos de má administração, corrupção, tudo aquilo que a gente já está careca de saber. Eu resolvi fazer esse vídeo porque quando eu fiz a faculdade de Direito, eu fui obrigada a fazer um estágio, e eu fiz estágio no Procon da minha cidade. E eu lembro certinho, gente, na porta do Procon tinha um papel listando as melhores empresas e as piores empresas. E em primeiro lugar lá, a primeira empresa em satisfação era os Correios. Isso não faz muito tempo. E hoje é de longe, para mim, na minha opinião, uma das piores empresas estatais. Em todos os sentidos. No sentido de velocidade de entrega, de atendimento, de preço, tudo. Então, só que a situação é mais complexa do que a gente pode imaginar. Então eu vou tentar fazer de uma maneira resumida e vou tentar fazer com que esse vídeo não fique muito longo, para você tentar enxergar a sequência e ligar os pontos para entender o porquê das coisas estar como estão. Para iniciar, eu escolhi essa reportagem que fala: Operação da Polícia Federal investiga fraudes a fundos de pensão, postales e Serpros. Esse escândalo foi na época da Lava Jato, está escrito aqui ali, é um desdobramento da Lava Jato, que investiga crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisa e corrupção. Aí fala mais abaixo: a ação liderada pelo Ministério Público Federal investiga suspeitos de participar de um esquema de lavagem de dinheiro e pagamento de propina para gestores de fundos de pensão dos Correios Postales e da Serpro, Empresa Pública de Tecnologia da Informação. Para resumir a informação que é passada nessa reportagem, os funcionários eles tinham a sua aposentadoria aplicada em fundos, e esses fundos eles agiram de maneira corrupta. Eles pegaram o dinheiro dos funcionários e investiram em coisas que não renderam, que perderam dinheiro, ou seja, acabaram com a aposentadoria dos funcionários. Então todo o início da derrocada dos Correios começou mais ou menos nesse período aqui, que coincidentemente ou não, era na época de um governo aí, que eu não quero falar sobre política, meu canal não é sobre política, não quero saber de nada sobre isso, mas todo mundo sabe quando foi, quando começou, quem estava envolvido, então vocês já sabem. Pois bem, então, depois que esse problema aconteceu, que a empresa começou a dar seguidos prejuízos, né? Todo ano era milhões, bilhões em prejuízo. A empresa tem um monopólio do serviço de entrega de carta, né? Não de encomendas de carta. E mesmo assim conseguia ser uma empresa deficitária. Aí algum gênio lá dentro falou: ah não, para reduzir esses gastos, o que a gente vai fazer? Começaram a demitir os funcionários. Então, começaram a criar esses planos de demissão voluntária. Faz muito tempo que isso começou. E o que aconteceu? Além de demitir, eles não fizeram concurso para contratar um carteiro, por exemplo, que antes fazia o serviço dele, agora tem que fazer o serviço de 2 carteiros. Eles ganham pouco e estão fazendo o serviço de 2 pessoas. Eu quero deixar claro que eu não sou defensora dos Correios, muito menos dos funcionários, mas eu uso da razão e do bom senso. Vamos olhar todos os prismas para analisar com bom senso o porquê de tudo. Você está numa empresa que abriu demissão voluntária, os teus colegas estão saindo e você vai ter que cobrir o serviço daquela pessoa, porque o serviço tem que continuar a ser feito, ok? Então, vamos entender o porquê das coisas. Então, você tem funcionários demitidos e funcionários que ficaram fazendo o serviço de quem foi demitido. O que acontece? Greve. É uma greve atrás da outra. Eu, sinceramente, desde que eu comecei a vender no Mercado Livre, eu ouço de greve dos Correios. Parece que é uma coisa santa, né? E que acontece com frequência, mas ultimamente tem sido uma coisa absurda, fora do normal. Antes do atual problema, estava chegando a ser de 2 a 4 greves por ano. Por ano. O serviço é uma porcaria, tudo é entregue com atraso. Quando vinham as greves, então era um inferno. Porque quem compra, paga pelo serviço. Ele não quer saber se a empresa que você contratou para entregar o produto está fazendo greve. Ele quer receber o produto. Se ele pagou, é porque o serviço está disponível. Você não deve oferecer um serviço que não vai prestar aquilo que ele pagou. Então, o comprador, ele tem razão
Mas o vendedor espera que ele tenha bom senso, porque o vendedor não controla os correios. A única maneira de entregar em todo o Brasil é os correios. Então é uma situação infernal que só quem vende na internet entende. Então, para você entender por que tem tanta greve, eu já expliquei antes que, primeiro, eles estão fazendo serviço de mais de uma pessoa e eles sempre pedem reajustes direto. Eu não sei se eles estão corretos ou não nessa parte, não tenho conhecimento para opinar, mas se porventura as coisas voltarem ao normal, as greves voltam como sempre. É o inferno na vida do vendedor que contrata o serviço e do comprador que está esperando. Então, como eu disse antes, o Correios era deficitário, era prejuízo atrás de prejuízo. E qual foi a ideia maravilhosa que eles tiveram? Aumentar o preço do frete. Que coisa linda. Por quê? Eles não pensaram assim, não, vamos investir aqui na empresa, vamos melhorar esse maquinário, vamos contratar gente para tornar o serviço melhor. Não. Qual foi a solução para a empresa deixar de ser deficitária? Lasca aumento do preço, deixa o povo se lascar e pagar o preço que a gente está pedindo, que é um preço absurdo. Gente, vocês não têm noção do tanto que esse preço do serviço dos Correios no Brasil é absurdo. Mas o problema é, por que eles cobram esse preço e por que eles continuam aumentando o preço? Porque as pessoas aceitam pagar. Simples assim. Porque as pessoas dependem do serviço, elas pagam o preço que eles pedem. Mas acreditem, esse valor em todos os serviços prestados pelos Correios, todos os valores são absurdos, comparados aos valores que são cobrados no resto do mundo. Comparado ao valor dos fretes aqui nos Estados Unidos, então, nossa, eu nem vou fazer uma comparação porque dá vontade de chorar. Já não bastasse o aumento no preço do frete, o que o Correio inventou? Um maravilhoso, lindo e adorado despacho postal. Coisa linda que é esse despacho postal. Olha para você ver essa matéria. O Wish ameaça cortar investimentos no Brasil após taxa dos Correios. Aqui, se você ler o artigo, tá falando que eles estão desanimados, né? Por quê? O maior problema é a chamada taxa postal, praticamente inviabiliza a aquisição dos produtos de valor baixo, importados por preços normalmente bem abaixo dos aplicados por aqui. Ou seja, ficou inviável você comprar um produtinho lá que você pagava na China $1 e às vezes você recebia aquele produto com frete free. Aí o produto chega no Brasil, você tem que pagar R$15 de taxa. Não tem lógica, né? É claro, assim, eu especulo, porque eu não tenho certeza de nada, que eles fizeram isso de propósito para barrar essas importações da China, né? Foi uma maneira totalmente indireta de barrar, até porque lá em Curitiba, que é onde todas essas encomendas pequenas são encaminhadas, estava ficando abarrotado de coisas. Eles não estavam dando conta de processar tudo em tempo hábil, tanto que muitas encomendas estavam demorando de 3 a 6 meses para serem entregues. Então eles juntaram o útil ao agradável. Eles eles diminuíram as importações da China para forçar as pessoas a comprarem no Brasil e ao mesmo tempo diminuíram o volume de coisas importadas para eles dar conta do serviço. Pois bem, o que todas essas medidas acarretaram? Lucro lindo, né? Muito lindo. Correios tem lucros de 102 milhões e alta em encomendas do exterior. Se vocês derem uma olhada nessa reportagem aqui, eu vou descer um pouquinho. Eu achei interessante essa parte aqui, ó. Em 2019, os Correios tiveram receita bruta de 19,1 bilhões, crescimento de 1% comparado ao ano anterior. O faturamento nacional corresponde à maior parte desse valor, que é 18,2 bilhões, e teve leve queda de 0,4%. Enquanto a receita de encomendas internacionais teve forte alta de 41%, porque a empresa cobra taxa de R$15 sobre pacotes vindos do exterior. Lindo, muito lindo. Você contrata esse serviço que muitas vezes não entrega no prazo, que muitas vezes o produto é extraviado, que você é obrigado a pagar uma taxa de R$15 se você importar, que muitas pessoas não estão satisfeitas. Existem pessoas satisfeitas, sim, mas existem muitas pessoas insatisfeitas, mas a empresa está dando lucro agora. Coincidência, né? Interessante. Pois bem, olha isso aqui. Essa reportagem aqui, eu vejo ela com frequência. Eu vejo vídeos, eu vejo artigos com o mesmo tema. Polícia Federal prende 3 funcionários dos Correios por roubo de encomendas internacionais. Infelizmente,
há muita gente desonesta em tudo quanto é canto, né? Você compra um produto, você espera uma eternidade para ele chegar, às vezes ele é taxado, né? E umas boas almas lá dentro do centro de distribuição roubam o conteúdo. E eu posso falar isso com autoridade porque já aconteceu comigo. Eu fiz uma importação há muitos anos atrás e aí o gerente dos Correios me ligou e falou assim que era para mim ir na agência, né? E aí eu fui na agência e ele falou para mim, a tua caixa tá vazia, entendeu? Então a gente vai ter que fazer um procedimento administrativo, blá blá blá. Aí eu tive que entrar, ele me explicou, eu tive que entrar com uma reclamação. Demorou 6 meses pro correio me devolver o valor que eu tinha pagado naquela compra. Eu não recebi o produto e eu demorei 6 meses para receber a indenização. Ok, vamos seguir. Correios alertam sobre atraso na entrega de encomenda internacional. Essa reportagem é do dia 13 de julho, ou seja, de hoje. Muitas pessoas estão conversando comigo, algumas pessoas deixaram comentários em outros vídeos que eu fiz falando sobre os atrasos e isso é inevitável e eu acredito que não vai ser solucionado enquanto o correio não for privatizado. Por quê? Não porque os funcionários dos correios são sem vergonha, não porque eles são braço curto. O meu ponto de vista, eu tô falando do meu ponto de vista. O meu ponto de vista é, a empresa está sucateada e ela não tem como, ela não tem estrutura e nem quantidade de funcionário necessário para prestar o serviço da maneira que ela deveria prestar. Então, esse problema, gente, você que compra na internet, no Brasil mesmo, você que importa, fique ciente, preparado psicologicamente. A sua correspondência pode ter atraso na entrega. Compre apenas ciente disso. Compre apenas se você puder aguardar a entrega. Não culpe o vendedor, porque o coitado do vendedor não tem culpa de nada. Ele só está usando o serviço que está disponível. Inclusive tem esse outro artigo aqui falando: reclamações contra os Correios aumenta 400% durante a quarentena. O não fornecimento do serviço é o principal motivo da reclamação, com 951 casos. Correios diz que demanda aumentou 25% com isolamento social. Reportagem também agora desse mês, o dia 6 de julho de 2020. Então, o cenário não está favorável porque as pessoas estão em casa, elas estão dando preferência para comprar as coisas online, além do serviço em si já ser uma porcaria, ainda teve aumento da demanda, então eles com certeza não dão conta. Inclusive, existem lugares que estão bem piores, como é o caso do Rio de Janeiro. Como eu vendo no Mercado Livre, eu acompanho os casos, inclusive dos outros vendedores que estão reclamando muito. Se eles pudessem, eles nem enviavam para o Rio de Janeiro, segundo a opinião deles. E, inclusive, eu vi alguns artigos também, eu vi fotos do centro de distribuição em Benfica, no Rio de Janeiro, completamente abarrotado. Então, as entregas no Rio de Janeiro, elas estão muito atrasadas, muito atrasadas. Se você mora no Rio de Janeiro, tenha muita paciência, porque vai demorar para entregar. Inclusive, tem várias reportagens na internet, mas essa aqui é um exemplo. Olha lá, Ministério Público Federal propõe ação civil pública cobrando regularização do serviço dos Correios em Petrópolis. Isso aqui é o retrato de vários outros lugares, porque o negócio chegou num estado crítico de não prestação do serviço e as pessoas estão enfrentando filas nas agências para poder retirar pessoalmente o que deveria ser entregue na casa delas. Outro detalhe importante, a você que é comprador: a culpa não é do vendedor. Ele envia para você esperando também que seja entregue na sua casa. Se foi requerido que você retirasse o objeto na agência dos Correios ou no centro de distribuição dos Correios, é determinação dos Correios. O seu sofrimento também é o sofrimento do vendedor. Acredite nisso, porque eu sou vendedor, eu passo na pele, eu sei do que eu tô falando. Então o negócio tá num estado crítico. Então o que acontece? Existe desde sempre uma briga entre o Mercado Livre e o Correio. A última vez que eu vi foi essa reportagem que era a respeito do frete. Mas também existe a insatisfação a respeito dos prazos de entrega, porque quando o prazo de entrega não é cumprido, o Mercado Livre é obrigado a devolver o dinheiro ao comprador. E fica com uma imagem ruim também, então obviamente ele não quer isso. E o que aconteceu? O Mercado Livre criou um método próprio de entrega que exclui os Correios. Chama Mercado Coletas.
Provavelmente logo eu vou ter que fazer parte desse coletas. Eles estão implementando isso de maneira gradativa. Eu não sei qual que é o critério para eles escolherem os vendedores, mas muitos já foram pegos, inclusive em cidades pequenininhas. E qual que é o detalhe muito importante nisso? O Mercado Livre, ele é responsável por uma parcela muito grande dos envios feitos pelos Correios. Para você ter uma ideia, eu acho que está aqui nessa reportagem, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, o Mercado Envios entrega cerca de 70% das compras feitas pelo Marketplace no Brasil em parceria com os Correios e outras transportadoras. Então, gente, o Mercado Livre hoje ele tem praticamente um monopólio do Marketplace, né? Ele é o maior, é onde acontece a maior quantidade de transações no Brasil online. A partir do momento que o Mercado Livre conseguir concluir essa migração e todos os envios não forem mais pelos Correios, os Correios vão sofrer um prejuízo violento que provavelmente a gente só vai enxergar ano que vem, porque agora está em fase de implementação e o resultado disso maior deve vir ano que vem. Mas eu acredito que na hora que vier o balanço refletindo a saída dos envios feitos pelo Mercado Livre, vai dar um baque legal nos Correios e pode ser o prego no caixão. Então, tudo que está acontecendo agora, todo o problema, todo o atraso, todo o preço alto e tudo mais é decorrente de má administração e corrupção dentro da empresa, porque, como eu falei no começo do vídeo, era a empresa que dava mais felicidade para o brasileiro, que o brasileiro mais se orgulhava, justamente por ser uma estatal, era os Correios até poucos anos atrás. Então, se você tá com alguma encomenda atrasada, se tá passando raiva, é um vídeo para ampliar a tua visão sobre o problema. Eu sei que isso não vai trazer paz para você, nem vai fazer a tua ansiedade de receber a compra diminuir, mas é só uma tentativa de ampliar a tua visão para você entender o porquê das coisas. Porque a gente está vivendo um momento ímpar na história da humanidade e nada na nossa vida não está livre de sofrer reflexo disso. Então, infelizmente, só resta ter paciência. Para todo mundo que faz pergunta para mim sobre os atrasos na entrega, eu não tenho outra coisa para dizer para você. Se você compra online, tanto no Brasil quanto importado, só resta ter paciência e esperar, porque ficar bravo não vai mudar nada, porque fazer reclamação não vai adiantar nada, porque os Correios nem estão respondendo reclamação. Eu fiz uma reclamação recentemente de atraso, eles mandaram uma mensagem para mim falando que tô nem aí, vou mostrar a mensagem para vocês. Olha para você ver a resposta que eu tive sobre uma reclamação por atraso. Em atenção à sua manifestação, informamos que devido às medidas adotadas pelos Correios para proteger seus empregados da Covid-19, nossa equipe de atendimento está reduzida. Por esse motivo, poderá ocorrer demora no atendimento da sua demanda, que será respondida tão logo seja possível. Comunicamos que a empresa, em respeito aos clientes, aos empregados e à sociedade, trabalha com o compromisso de regularizar possíveis transtornos no menor prazo, para minimizar os impactos da pandemia em suas atividades. Isso aqui, gente, assim, uma pessoa que tem discernimento, uma pessoa que não é boba. Essa mensagem aqui toda floreada é: o prazo não vai ser cumprido, nós não vamos responder a tua reclamação e quando for entregue, vai ser entregue. Espere. É isso aqui, tá? Se você quiser interpretar de uma maneira mais positiva, ok, mas é isso que a mensagem está falando. Tanto é que quando eu fiz a reclamação, o prazo tinha esgotado, eles me responderam isso aqui, e aí, depois de, deixa eu verificar quantos dias foi, isso, eles mandaram essa mensagem dia 1º, eles responderam informando que o objeto tinha sido entregue 9 dias depois, ou seja, do prazo, que no caso aqui foi uma carta registrada, do prazo normal que era para ser entregue, eles entregaram depois de 9 dias e eles só responderam a minha reclamação no dia da entrega. Eles não deram satisfação antes, entenderam? Então, não adianta nada. Se você comprar pela internet, se você fizer uma compra online no Brasil internacional, você tem que colocar no psicológico. Eu tenho que esperar e esquecer. Porque se você não esquecer, você vai sofrer gastura, você vai ter estresse e não vai adiantar nada, não vai mudar nada. E você infernizar a vida do vendedor também não vai mudar nada, porque ele não tem como fazer o correio
adiantar. Como você viu, eu trato os meus compradores com muita atenção, porque eu me coloco no lugar deles. Então eu fiz a reclamação assim que o prazo encerrou, para eles poderem tomar alguma atitude, né? Mas não adiantou, entendeu? Então tá totalmente fora do controle. Eu espero que eu tenha conseguido fazer você entender melhor a situação e que esse vídeo tenha sido útil. Até a próxima!